Desde o tempo de louvor aqui, nós fomos instigados a pedir que Deus abra os nossos olhos. Esse é o tema da ministração de hoje. Eu queria que você achasse em sua Bíblia o capítulo 9 de João, porque é aí que nós vamos nos deter. E talvez você pense, não, mas vocês não sempre projetam os textos bíblicos. Sim, espero que dê certo, mas o que eu queria mesmo era que você marcasse esse texto em sua Bíblia e que você, durante a semana, voltasse várias vezes a esse capítulo inteiro. Ele é tão importante, o que aconteceu, o que é relatado, que o evangelista gasta muitos versículos contando a história de um homem que era cego de nascença e que foi curado pelo Senhor Jesus. E tudo que aconteceu em decorrência daquele grande milagre. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Você está com o coração aberto? Tem sede da palavra de Deus em você? Se há sede, certamente ela será saciada no Senhor. Eu quero começar lendo apenas 2 versículos desse capítulo que vamos explorar com cuidado, mas os versículos 24 e 25 talvez tenham o ponto central que me chama mais a atenção. Está escrito assim: pela segunda vez, os fariseus chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Você pode repetir essa expressão comigo? Diga: eu era cego e agora vejo. Um milagre tremendo aconteceu na vida desse homem e, de certa forma, tem acontecido na vida, talvez, da maioria de nós aqui nessa noite. Eu quero ter muito cuidado ao abordar esse tema, porque a cegueira é um drama na vida de muitas pessoas e, de forma alguma, eu quero estigmatizar esse desafio. Aliás, algumas pessoas me marcam justamente porque, mesmo sendo cegas fisicamente, elas demonstram uma vontade de viver e uma superação que se torna inspiração para muita gente. Aqui nessa igreja mesmo nós temos pessoas assim. Me lembro que uns anos atrás eu fui visitar amigos em Uberlândia e fiquei na casa de um homem que se tornara cego já há alguns anos. Ele já partiu para estar com o Senhor, mas naquela época me recebeu em sua casa. E eu fiquei impressionado porque, apesar dos seus limites físicos, ele fazia questão de servir. Eu cheguei já tarde na casa, tarde da noite, com o meu carro, e ele, que era sogro do pastor Edmilson, lá de Belém do Pará, que foi pastor dessa igreja aqui também, ele veio me receber na porta de casa. Não apenas isso, ele veio abrir o portão para que eu colocasse o carro na garagem. E eu fiquei observando aquele irmão durante o tempo que estive naquela casa e me sentindo muito edificado e desafiado a viver uma vida intensa com o Senhor, apesar dos meus limites. Então, ao abordar a questão da cegueira, eu não quero de forma nenhuma ser desrespeitoso e nem estigmatizar ninguém, porque muitas dessas pessoas, na verdade, são modelo e exemplo para nós. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre cegueira espiritual. A gente que não enxerga com os olhos físicos, mas que vê muito com os olhos espirituais. E o que Jesus fez aqui foi literal. Você vai perceber que ele operou um milagre de uma forma bastante inusitada. E ele curou um homem que nunca tinha visto a luz do dia, nunca tinha visto as cores. E por um encontro com Jesus Cristo, sua vida foi completamente transformada. E isso gerou repercussões não apenas para ele mesmo, mas para as pessoas que estavam à sua volta. E a gente vai explorar isso. Mas a verdade, queridos, é que a mais terrível cegueira é a espiritual, que é denunciada na Bíblia tantas vezes.
O apóstolo Paulo, ele diz inclusive que Satanás trabalha o tempo todo para roubar a nossa visão. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, e perceba que Deus aí está escrito com D minúsculo, não está falando do verdadeiro Deus, está falando daquele que quer usurpar o lugar do Senhor, Satanás. O Deus deste século, ou o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. A verdade é que todos nós, pelo menos por um tempo em nossa vida, andamos em trevas. Todos nós vivemos sem poder perceber, discernir as melhores coisas da vida, que são as eternas. Vivemos como se o reino de Deus não existisse, como se Deus fosse, no máximo, uma vaga ideia. Até que os nossos olhos foram abertos, certamente, se foram por um encontro com Cristo. Então eu quero partir dessa realidade. Todos os homens vivem em cegueira até que a luz do evangelho lhes brilhe no coração. E por isso mesmo nós, os que enxergamos, os que compreendemos as coisas do reino de Deus, temos uma responsabilidade enorme. Porque somos enviados para lhes abrir os olhos, com a pregação da palavra e com o nosso testemunho. Veja bem, o apóstolo Paulo, tão conhecido, talvez possamos dizer o maior apóstolo de todos os tempos, um dia foi um homem espiritualmente cego, e naquele caso específico, Paulo, ele era cego por causa da sua religião, e a sua religião o fazia perseguir os seguidores de Cristo, em quem ele não cria. Até que, numa daquelas suas missões, ele teve um encontro com a luz da vida. Jesus Cristo apareceu a ele no caminho de Damasco. Quantos conhecem esse texto bíblico? E Saulo de Tarso caiu por terra, e a partir daquele dia um outro horizonte se abriu diante dele, sua vida mudou. E muito tempo depois, testemunhando daquela experiência, ele conta as palavras que Jesus lhe disse naquele momento da sua conversão, e elas estão escritas em Atos capítulo 26, e servem para nós também, Atos 26, versos 16 a 18. Ele diz assim, relatando o que Deus lhe havia falado: agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O Senhor estava dizendo: Saulo, a partir de hoje eu quero lhe enviar, e a sua missão é abrir os olhos aos cegos espirituais, convertê-los das trevas para a luz, levá-los a perceberem que eles têm direito por Jesus Cristo à herança com os santos na eternidade. E amados, eu não tenho dúvida que esse chamado não era específico, obviamente ele tinha uma dimensão poderosa, apostólica na vida desse homem, mas todos nós, os que nos convertemos a Cristo, também somos enviados por Deus para levar luz àqueles que estão em trevas, amém? E assim nós vamos cumprir profecias como a que está escrita em Isaías 42, versículo 16, quando Deus diz: e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Eu e você somos não apenas cumprimento dessa profecia, mas nós somos também
emissários de Deus, enviados por Deus, para que isso ocorra com muita gente que está à nossa volta e que não consegue perceber o reino de Deus e por isso anda tateando. Mas eu quero me deter aqui à experiência desse homem. E como eu disse, João ocupa todo um capítulo para contar a história, de tão inspiradora, de tão instigante que ela é. E eu gostaria de começar lendo o texto a partir do versículo 1 com você, João capítulo 9. Diz assim: ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. É aqui que começa a história. Lá está um homem pedindo esmolas, você vai perceber pelo contexto que era assim, e Jesus põe o seu coração nele. E os discípulos lhe fazem uma pergunta ao Senhor que não é sem propósito, não é do nada. Perguntam se aquele homem é cego desde que nasceu e qual o motivo. Se era o seu próprio pecado, o pecado dos seus pais. E Jesus, aqui ele responde: não olhem por essa ótica. Na verdade, ele está nessa condição, mas essa é uma grande oportunidade para que a glória de Deus, a obra de Deus se manifeste em sua vida. Mas, ao pensar na pergunta que os discípulos fizeram, eu digo que ela tem sentido porque enquanto nós não enxergamos com os olhos da fé, enquanto nós não temos uma revelação de Cristo e do Evangelho, nós somos reféns do estigma do pecado. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus, perderam a possibilidade de ver a luz de Deus, de carregar a luz de Deus em suas vidas. É por isso que somos chamados, antes de encontrar Jesus, de perdidos, porque não sabemos o caminho. E tudo isso porque pecamos. Então a pergunta dos discípulos tem sentido, sim. A verdade, queridos, é que todas as mazelas que vivemos como seres humanos têm uma origem. O fato de que nós viramos as costas para Deus e resolvemos viver a nossa vida da nossa maneira, e isso teve consequências. Entre elas, perdemos a possibilidade de enxergar o que mais interessa, que são as coisas eternas. E não apenas nós, mas os nossos pais. Aliás, de geração em geração, o homem vem se degradando desde que o primeiro casal escolheu viver a sua vida à revelia do Criador. O pecado entrou no mundo e essa é a realidade. Então, enquanto a luz do Evangelho não brilha nas nossas vidas, nós somos sim reféns do pecado, do nosso pecado e do pecado da raça humana. Todos pecaram. Volto a dizer, volto a lembrar, e destituídos foram da glória de Deus. Mas é bom que Jesus não quis tratar o assunto apenas sobre essa ótica. Os discípulos estavam vendo na cegueira daquele homem uma consequência do pecado, mas Jesus, que é a graça de Deus encarnada, está vendo na cegueira daquele homem uma oportunidade para manifestar a graça e para que uma obra de Deus se faça em sua vida. E na verdade foi o que aconteceu com a maioria de nós. Estávamos também perdidos, sem rumo, não compreendíamos as coisas de Deus, não dávamos o mínimo valor para aquilo que hoje conquistou o nosso coração, até que o Senhor veio e a obra de Deus foi feita em nós, um milagre aconteceu. E os nossos olhos espirituais foram abertos. E diga aqui comigo a verdade, é tão bom ver o que enxergamos hoje, não é verdade? Aleluia. O texto continua contando a história, mas no versículo 8 há um detalhe que eu queria antecipar aqui para você e comentar. Diz assim: os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando?
Agora que eles o veem curado, porque Jesus lhe deu uma palavra e ele obedeceu, e ele foi curado, e quando as pessoas o encontram, ficam surpresas. E aqui eu tiro mais uma lição. Amados, enquanto nós não enxergamos, enquanto não temos a luz de Deus, o que nos resta na vida de verdade é mendigar. Nós vivíamos de esmolas. Nós achávamos que as coisas que nos abasteciam eram o máximo. E agora, pelo menos na minha vida, eu tenho esse testemunho. Depois que conheci o reino de Deus e principalmente a presença de Deus, eu descobri que aquilo que eu dava tanto valor eram migalhas. Mas os seres humanos vivem mendigando atenção, mendigando um pouco de compaixão dos outros, mendigando por prazeres que muitas vezes vêm, mas que cobram um preço muito alto, não é verdade? Alguns de nós estragamos boa parte da nossa vida porque nós comemos dos restos que o mundo nos oferecia, era tudo que nós tínhamos. E há tanta gente ainda nessa condição. É tão triste ver uma pessoa perdida. É tão triste perceber que mesmo aquele que tem muitas coisas, porque nós nos iludimos também achando que se tivéssemos dinheiro e conforto, nós seríamos felizes, mas a verdade é que algumas das pessoas mais vazias dessa cidade estão nas mansões, nos condomínios fechados, nos apartamentos de milhões, porque elas têm tudo por fora, mas por dentro há trevas, há uma ausência de Deus enorme, um vazio que não consegue se preencher com nada. E era assim que nós vivíamos, como esse homem aqui. Que perspectiva ele tinha além dessa? Sem enxergar. Então, ele vivia na dependência triste dos outros. Mas Jesus fez um milagre em sua vida. Jesus fez um milagre em minha vida. Eu sei que Jesus fez um milagre na vida de muitas pessoas que estão aqui. Eu sei que Jesus fez um milagre na vida de tantos que estão nos acompanhando pela internet. E o milagre está narrado a partir do versículo 5, é muito curioso. Está escrito: disse Jesus: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Diga aleluia. O cego de nascença foi e voltou vendo, enxergando. Pela primeira vez a vida tinha cores, pela primeira vez ele podia discernir o seu próprio caminho. E como nós vamos ver daqui a pouco, pela primeira vez ele se viu de fato na possibilidade de adorar o seu Criador. Mas é muito interessante como Jesus faz esse milagre. É até um pouco esquisito, não? Porque vendo o cego, Jesus cospe no chão. Ainda bem que isso não virou doutrina, não é, meus irmãos? Que a gente não tem que praticar isso aqui nos nossos cultos. Mas Jesus cospe no chão e mistura a saliva com terra, faz um barro e passa nos olhos do homem. E depois de passar nos olhos do homem aquele barro, ele dá uma ordem para que ele se dirija a um poço chamado Siloé, que significa enviado. E ao obedecer, ele vive esse grande milagre. E, como eu disse, é inusitado. Jesus, que eu saiba, não fez isso com ninguém mais. E, às vezes, pensando sobre o que significava isso, porque Jesus misturou saliva com terra e passou nos olhos do cego. Eu sou levado a pensar que Jesus estava ali, de certa forma, encenando ou repetindo o gesto da criação. Aquele homem precisava de um milagre criativo. Ele nunca tinha enxergado, não era uma simples restauração. O Senhor precisava gerar nele aquilo que não existia. E se você se lembra do começo da sua Bíblia, quando Deus criou todas as coisas, em especial quando Ele criou o homem, Ele o fez do pó da terra.
O Senhor preparou o barro e moldou o homem, e depois soprou o fôlego de vida em suas narinas, e ele se tornou alma vivente. E às vezes eu penso que Jesus quis dar a entender que com aquele homem também estava fazendo uma obra criativa e lhe dando uma nova vida. Mas o mais curioso é que, apesar do jeito meio estranho, ele aceita. Há tanta gente que fica querendo enquadrar Deus. Há tanta gente que até quer um Deus a tiracolo que possa resolver os seus problemas, mas que quer que o Senhor faça de acordo com o seu gosto e com a sua maneira de pensar. Esse homem, ele estava completamente sujeito, submisso ao Senhor. Ele não reclama, ele não se sente ofendido. Ao contrário, ele crê. Eu disse, ele crê. Essa é a grande chave. Ele tem fé no seu coração. E ele permite que Jesus faça algo diferente, aparentemente até humilhante em sua vida, porque ele quer ver. E mais do que isso, eu não sei se você já pensou, mas Jesus, depois de lhe sujar os olhos, Jesus o manda se lavar. E diz para ele, vai ao tanque de Siloé. Agora, irmãos, Jesus está mandando que um cego vá a um lugar. Eu imagino que isso seria mais difícil para ele do que para qualquer outra pessoa. Mas sabe qual é a grande virtude desse homem? Ele crê ao ponto de obedecer. E ele vai. Ele não reclama, ele não questiona, ele não precisa entender, ele crê. E porque ele crê, ele vai, ele obedece. A obediência é sempre a melhor maneira de nós demonstrarmos a nossa fé. E uma vez que ele obedece, o que acontece? Seus olhos são abertos. Um milagre criativo de Deus. Eu não sei qual era o seu problema, mas eu sei que certamente havia algo muito sério e que agora não existe mais, porque o poder de Deus entrou em ação na sua vida. E ele volta vendo. A partir daquele momento, ele não era mais o mesmo homem, porque é impossível que alguém que nunca viu e passe a ver, continue vivendo a mesma vida que vivia. Agora não faz mais sentido pedir esmolas, porque ele pode trabalhar e conquistar seus próprios sonhos, agora ele pode discernir os seus caminhos. Que milagre maravilhoso. Quando acontece no Espírito também é maravilhoso. A vida de uma pessoa, depois de receber a visão de Deus, muda completamente. Aquilo que antes nós desprezávamos ou até desconhecíamos passa a ser o mais importante. Eu não sei, talvez você tenha sido um daqueles que passam aí pela porta de uma igreja como essa, olham para dentro e dizem, esse povo não tem nada melhor para fazer no domingo à noite? Tanta coisa boa, e eles estão aí com as suas mãos levantadas, cantando ao vento e ouvindo blá 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 de um pastor. É assim que aqueles que são cegos e não conseguem perceber as coisas que nós percebemos julgam. Foi assim que talvez um dia nós andamos, até que os nossos olhos foram abertos. Há uma velha canção, um velho hino, que diz, quão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quantos têm esse testemunho na sua vida? Eu era cego e agora eu vejo, isso muda tudo, um milagre aconteceu. E amados, a verdade é que enquanto não enxergamos, nossa única possibilidade é nos encontrar com Cristo. Só um encontro com Cristo pode mudar a vida de alguém que não tem visão. Por isso, mais uma vez, eu insisto, quão importante é que nós preguemos o Evangelho, quão importante é que nós compartilhemos o nosso testemunho, a mudança radical que o Senhor causou na nossa vida, para que a fé que abre os olhos do cego
possa ser compartilhada e possa ativar no coração daqueles que precisam ativar a possibilidade de uma nova vida. Então, enquanto não vemos, só um encontro com Cristo pode mudar a nossa situação. Mas esse homem teve um encontro com Cristo. E aí começa a celeuma. Porque quando alguém é transformado, parece que as peças precisam se reagrupar e nem todo mundo gosta. Olha o que acontece, versículo 8 em diante. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Uau! Aquele homem que até então tinha tudo para viver se lamentando, agora ele tem um testemunho. E amados, quando os nossos olhos são abertos, nós nos tornamos um outdoor de Deus. Nós nos tornamos um testemunho patente do poder de Deus. Quando alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo e recebe a revelação do Evangelho, essa pessoa muda e quem está à sua volta é impactado. Veja bem, eu não estou falando de simplesmente adotar uma religião, frequentar uma igreja. Eu estou falando de ter um encontro com Jesus e ganhar visão espiritual. Isso causa uma transformação tão grande que quem está à nossa volta vai se assustar. Vai, no mínimo, ter a sua atenção despertada. E enquanto eles discutem se é ele mesmo, ele dá o seu próprio testemunho: sim, sou eu. Sou eu, mas não sou mais o mesmo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Sou eu, mas sou eu novo. Não foi o que aconteceu com você quando você teve o seu encontro com Jesus? Aleluia. É tão maravilhoso ver esse processo de transformação na vida de alguém. Um homem que destruía a sua família, desprezava o seu casamento, vivia de infidelidades, porque era cego. Mas de repente ele tem um encontro com Jesus e os seus olhos são abertos. E ele percebe o seu erro, o seu pecado, mas ele percebe a graça, o perdão de Deus. E ele se entrega. E agora aquilo que não tinha valor, que ele trocava por qualquer aventura, agora tem tanto valor. O seu casamento, a sua vida, a sua família, os seus filhos ganham um outro contorno, porque antes ele era cego, mas agora ele vê. E vendo, ele dá valor ao que realmente tem valor. Essas histórias de transformação são tremendas. Mas sabe, queridos, quando os nossos olhos são realmente abertos, nós descobrimos a diferença entre a mera religião e Jesus. Não confunda Jesus com uma religião, por melhor que ela seja. E esse moço, ele descobriu rapidamente isso. Veja a sequência do relato, versículo 13 em diante. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei, agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu.
O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como pode ele ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, os pais estão dizendo, não é? Aos religiosos, perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Eu estou lendo todo o texto para que você se familiarize, mas a gente percebe aqui o conflito entre a religião e Jesus. Porque esse homem tem a sua vida transformada, seus olhos são abertos milagrosamente, e os religiosos vêm para oprimi-lo, porque eles valorizam mais regras do que a transformação de pessoas. E rapidamente, irmãos, nós descobrimos que há uma grande distância entre a mera religião. Veja bem, eu estou tratando aqui de religião apenas como rotinas, costumes, tradições que nós recebemos às vezes dos nossos pais. Isso não pode nos salvar. Se nós não tivermos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, nós podemos permanecer numa igreja como essa e, por fim, partirmos sem a salvação. A religião sem Cristo, ela só impõe peso sobre as pessoas. Eu me surpreendo muitas vezes, porque já perdi as contas de em quantas ocasiões, compartilhando o Evangelho, pregando para alguma pessoa, talvez até para me dar uma boa resposta, a pessoa diz: ô Danilo, não, de fato eu preciso de uma religião. E quando alguém me responde que precisa de uma religião, eu tenho sempre a mesma reação. Eu digo: eu acho que você não entendeu nada do que eu falei, porque eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de uma pessoa. Eu estou falando de alguém que carrega o poder e o amor de Deus em sua vida e que pode mudar a sua história, que pode lhe dar a vida eterna. Então, queridos, é mais do que religião, é muito mais. Se você está aqui, se você professa uma fé, mas se aquilo que Jesus fez não mudou a sua vida de fato, talvez você precise ainda de uma experiência mais profunda e verdadeira. Quando os nossos olhos são abertos, nós logo vamos descobrir que andar com Jesus é melhor do que cumprir rituais, obedecer regras. Porque aí todas as coisas que fazem sentido passam a ser uma convicção do nosso coração, uma visão que nos guia. Nós não precisamos de imposições e regras, porque afinal de contas agora nós enxergamos. E porque enxergamos, caminhamos pelo caminho certo, amém? É assim com você? Tem sido assim na sua vida? Como eu oro para que Deus faça uma obra profunda no coração daqueles que ouvem a palavra através desse ministério aqui. Porque muitas pessoas se contentam com a beira, muitas pessoas se contentam com aquilo que não é o principal. Eu queria que você dissesse comigo: o principal, o que interessa mesmo, é Jesus. Amém? Se você tiver um encontro com Jesus, você vai querer agradar a Deus. Não é preciso que haja um fiscal sobre a sua vida, cobrando todos os dias. Se você teve um encontro com Cristo e seus olhos foram abertos, você não precisa que alguém lhe arraste com apelos para um culto no domingo, porque afinal de contas você sabe que a maior experiência que você pode ter é estar diante dele, olhando para o trono e adorando o Deus que fez essa obra tremenda na sua vida. É muito diferente a mera religião e um relacionamento com Cristo. Não confunda religiosidade com espiritualidade. Religiosidade, qualquer um pode lidar.
espiritualidade, só Jesus. Diga comigo, só Jesus. O texto continua e parece que a coisa vai ficar mais feia. Versículo 24. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Parece que o rapaz aqui já está pregando o evangelho, pelo menos usando de ironia. Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Que bom que ele já está sendo identificado como um discípulo de Cristo. Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Você percebe que mesmo que ele ainda não tenha um conhecimento profundo de Jesus, o milagre que se operou em sua vida já gerou nele um compromisso de testemunho, ao ponto dele entrar num duelo com os fariseus que intimidavam as pessoas com o seu conhecimento bíblico, distorcido, claro, porque não tinham revelação de Jesus. E esse homem está repetindo e repetindo. E o resumo da sua história até aqui é: vocês podem falar o que quiserem, mas a verdade é que eu era cego e agora eu vejo. E quem fez isso na minha vida não foram vocês, não foi a religião de vocês. Quem fez isso foi esse homem, que eu não sei exatamente se ele é um pecador, se ele é um profeta. O que eu sei é que a minha vida mudou por causa dele. E eu não tenho nenhum motivo para negar o que ele fez. Ah, meus queridos, quando nós somos transformados pelo poder de Deus, eu não consigo entender, realmente eu fico perplexo quando eu vejo que alguém que teve a sua vida transformada, depois de algum tempo, abandona o Senhor. Eu fico pensando, que lógica tem isso? Alguém que andou na escuridão, viu a luz e agora está voltando às trevas. Onde é que essa pessoa está com a cabeça? E, infelizmente, não são poucos os que tomam essa decisão. Mas esse último texto que nós lemos me ensina que quando os nossos olhos são abertos, não há como nós negarmos o que Cristo fez por nós. Sabe, é uma expressão, eu diria, natural. Se você se converteu verdadeiramente, se você teve a sua vida transformada, ou como diz a palavra de Deus, se você nasceu de novo, e se você nasceu de novo é porque você viu. Um dia um fariseu também, um religioso, procurou Jesus. Ele dá a entender que ele não queria ser visto com Jesus, talvez tivesse vergonha ou medo dos seus companheiros. O nome desse homem é Nicodemos. A história dele está narrada no capítulo 3 de João. E Nicodemos se aproxima de Jesus, ele tem um bom conceito de Jesus, e ele começa a conversar e diz: Senhor, eu sei que tu és um homem de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se do céu não for enviado. E Jesus interrompe Nicodemos e diz: ei, rapaz, você tem muita Bíblia na cabeça, mas pouca revelação. E Jesus diz assim: Nicodemos, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos fica confuso, porque a sua teologia não tinha alcançado essa revelação. Ele diz: mas nascer de novo, o que é isso?
Vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus diz, não estou falando do natural. Aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus disse, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo. Interessante que Jesus, nessa conversa, ele usa 2 estágios da conversão. Não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. Você só entra no reino de Deus depois que você vê o reino de Deus. E você só vê o reino de Deus se os seus olhos forem abertos. Quantos querem ter os seus olhos completamente abertos? Esse homem, ele teve os seus olhos abertos e agora ele está testemunhando. Ele não pode negar isso, amém, queridos? Mas eu quero terminar essa reflexão lhe contando talvez o principal. Bem, não sei se o principal não foi a cura, pastor. Ele era cego e agora ele vê. Não, mas vai acontecer algo ainda mais importante em sua vida. Está narrada essa história, ou a sequência dela, aqui, aqui no capítulo, no versículo 35. Porque o expulsaram, eu não sei, não tenho certeza se li o versículo 34 com você, mas no 34, diante disso eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar, e o expulsaram. Eu não havia lido esse versículo, é interessante porque enquanto aquele homem defende a sua experiência com Cristo, os religiosos vão se enchendo de ira e finalmente o chamam de pecador e o expulsam da sinagoga. E ele já está pagando um preço pela sua fé. Quantos sabem que a fé em Jesus Cristo sempre gera algum preço de rejeição? Sim, eu tenho experimentado rejeição porque eu sou um seguidor de Cristo. Mas essa rejeição não se compara com o amor de Deus, que vai se manifestar logo na sequência. Versículo 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Uau! Eu me arrepio de ler essa passagem, de imaginar essa cena. Jesus, eu realmente entendo que Jesus foi ao seu encontro, porque a Bíblia diz que Jesus, ouvindo que o haviam expulsado, que ele estava pagando um preço por causa da sua experiência, Jesus o encontra. E ao encontrá-lo, Jesus lhe diz, você crê no Filho do Homem? E Filho do Homem é uma expressão para definir o próprio Cristo. Ele é chamado no Novo Testamento de Filho do Homem, Filho de Deus. Porque sendo Deus, ele se fez homem, ele se manifestou na carne. Então Jesus está perguntando, você crê no Filho do Homem? E perceba que esse rapaz tem um coração tão aberto. Ele é uma esponja de fé. E ele diz, quem é o Filho do Homem, Senhor? Me ensine para que eu nele creia. E a resposta de Jesus é de fato de arrepiar. Jesus disse para ele, você já o tem visto. Esse que está aqui diante dos seus olhos, sou eu. Eu sou o Messias, eu sou o Filho do Homem, eu sou o verdadeiro Siloé, o enviado de Deus que te lava da cegueira, sou eu. E a resposta dele então, no versículo 38, então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Uau! Uau! Senhor, eu creio. E quando eu digo que isso é o principal, porque os seus olhos haviam sido abertos, havia uma marca de Deus em sua vida, as cores que ele não conhecia agora fazem parte da sua realidade, ele já pode até defender a sua experiência e dar testemunho diante dos outros, mas ele não sabia exatamente quem era Jesus. Mas uma vez que os seus olhos são abertos, ele pode ver o Senhor Jesus.
e ele pode crer em Jesus de uma maneira plena e completa. Não, não é um pecador, não, não é apenas um profeta. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz da vida. Ele é o meu Senhor. E ele diz: eu creio. E a sua fé não é uma fé da boca para fora. A sua fé é uma fé comprometida. Ao dizer eu creio, ele adora Jesus. E você precisa entender que para um judeu, ele era um judeu. Para um judeu se curvar e adorar alguém, isso só vai acontecer se esse judeu entender que esse alguém é o próprio Deus. Agora esse homem tem uma revelação completa, agora ele tem uma visão completa. Eu não tenho dúvida nenhuma, ainda que eu não conheça o restante da sua história, porque a Bíblia não conta, mas que a partir desse dia, esse homem viveu uma nova vida. Não apenas porque os seus olhos foram abertos para ver o que ele não via antes, mas porque os seus olhos viram a salvação. Isso aconteceu com a maioria de nós aqui, eu acredito. Andamos cegos e Jesus nos tocou, nos lavou e nós entramos no tanque e saímos de lá enxergando o que não enxergávamos antes. Nossa vida é outra, não é? Todo mundo precisa saber. Quero dizer para vocês que daqui para frente as pressões da religião e da incredulidade vão ser cada vez maiores contra nós. Mas se você tem uma experiência como a desse homem, você nunca vai negar o Senhor. Você nunca vai voltar atrás em sua fé. Ao contrário, é o seu testemunho que vai abrir os olhos de muitos outros. E nós vamos ver esse milagre acontecer com milhares e milhares de pessoas antes que estejamos para sempre na presença do Senhor. Amém? Diga mais uma vez: eu era cego, mas agora eu vejo. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa eu sei, eu era cego. Eu queria realmente convidar você a gastar uns minutinhos pensando nessa transformação, se é que ela aconteceu. Eu admito que é possível que haja pessoas aqui nesse auditório que, mesmo frequentando a igreja, ainda não tiveram seus olhos espirituais abertos, ainda não tiveram uma revelação real do Senhor. Enquanto você não enxerga, amado, tudo é muito pobre. A minha oração ao compartilhar essa palavra é, em primeiro lugar, que Deus abra os olhos daqueles que ainda não veem. Mas a minha oração é também no sentido de que aqueles que veem sejam tomados de uma gratidão. Hoje pela manhã, enquanto eu ministrava essa palavra, o meu coração foi se enchendo de gratidão, porque eu não ando mais em trevas. Eu consigo enxergar o que a maioria das pessoas não enxerga. Talvez esse seja o seu testemunho. Um dia você desprezou o seu casamento, a sua família. Você traiu a sua esposa, o seu marido, você desonrou seus filhos. Por que você fez isso? Porque você era cego. Talvez você trouxe tanta tristeza aos seus pais, se envolvendo com as drogas e com as orgias. Por que você fez isso? Porque você era cego. Tantos homens estão se matando de trabalhar, tentando conseguir dinheiro e achando que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas e dilemas. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles são cegos e não conseguem ainda enxergar a verdadeira riqueza. Na nossa cegueira estava a nossa miséria.
Mas por que você está aqui nessa noite de domingo, com essa cara de crente me olhando? Porque agora você vê. Mas porque você vai sair daqui, voltar para a sua casa e perceber que ali, naquela mulher com quem você se casou, está, quem sabe, o maior presente de Deus para a sua vida. Porque você vai criar os seus filhos com atenção e vai ensinar a eles o caminho do Senhor. Porque você não vai trabalhar amanhã como trabalhava antes, tentando trapacear para ganhar mais e cada vez ter menos. Porque agora você vê. Diga: eu era cego, agora eu vejo. Enquanto nós somos conduzidos nessa canção, eu queria lhe dar a oportunidade, porque muitas vezes num culto eu sinto uma vontade imensa, depois de ouvir a palavra, de me aproximar do altar, nem que seja para dizer: meu Deus, obrigado. Obrigado por isso que o Senhor fez na minha vida. Talvez seja esse o sentimento que você tem agora. Puxa, minha vida realmente mudou. Hoje eu dou valor porque eu não sabia nem que existia. Se você tem gratidão no seu coração e quer expressar isso de uma maneira mais intensa, eu lhe chamo aqui ao altar, só para dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor abriu os meus olhos. Mas talvez você seja um daqueles que diga: isso não faz ainda muito sentido para mim, Danilo. Eu não tenho essa visão, eu estou tentando. E se você precisa realmente de uma experiência profunda com Cristo, também saia do seu lugar e venha dizer: Senhor, abre os meus olhos. Faz as escamas caírem, porque eu quero te ver, eu preciso te ver. Eu não quero ficar no nível da religião. Eu quero um relacionamento contigo. Eu sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de
Talvez não haja um desejo mais legítimo do que esse. Ter os nossos olhos visitados pelo Senhor com constância, porque a visão que recebemos, ela ser perdida se nós permitirmos que as distrações do mundo nos tirem melhor. A Escritura aos Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhe para Ele. Como Ele disse para aquele homem: eu, que estou bem aí diante de você, sou eu. É a visão desse Jesus que deve lhe levar para o seu quarto, lhe fazer trancar a porta e passar um tempo em oração, porque agora os seus olhos são abertos e você sabe que não está falando ao vento, que está na presença do seu Pai, que vê em secreto. Amém? Você é grato pela salvação? É grato pela revelação do Evangelho? Você não anda mais em trevas, irmão. Decida os seus caminhos agora, porque o Senhor te fez enxergar. Amém? Pai querido, nós te damos graça, Senhor. Esse milagre somente o Senhor poderia fazer na nossa vida, nos dar entendimento, visão. Agora nós sabemos por onde andamos, para onde vamos. Agora nós podemos contemplar a formosura da Tua glória e pela fé nós podemos ver as coisas que valem a pena na vida. Te damos graças por essa obra tremenda, Senhor. Eu peço que se há alguém aqui entre nós que não teve a sua visão aberta ainda, que essa seja a noite da revelação, em que aquela venda seja rasgada, o véu seja rasgado em nome de Jesus, e a luz do Evangelho ilumine o lugar mais escuro do coração e dê direção a cada um de nós para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Diga mais uma vez só. Diga: eu era cego, mas agora eu vejo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero abençoar a sua... Eu quero pedir que você não perca a oportunidade. Talvez você passe diante de alguém que ainda está em trevas. Pare para essa pessoa, como Jesus fez. Dê atenção àqueles que ainda não conseguem enxergar. Às vezes até as atitudes deles é porque eles não enxergam. Não sinta raiva porque eles até desdenham da sua fé. É porque eles ainda não enxergam. Mas você pode ser um instrumento de Deus para fazê-los enxergar.